Eclesiastes. Glória a Jesus. No capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Glória a Jesus. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Glória a Jesus. Queridos, vemos que aqui o pregador, irmãos, escrevia os conselhos, porque na verdade, irmãos, ele havia recebido do próprio Senhor, quando ele pediu sabedoria, Salomão, recebeu sabedoria para poder viver, para fazer as coisas. Mas, irmãos, veja que a sabedoria Deus dá aos homens, a inteligência Deus dá aos homens. Quando diz homem, o gênero, homens, mulheres. Porém, queridos, veja que às vezes até o conhecimento e a sabedoria e o poder e até as coisas que Deus dá ao ser humano, ele não sabe usar. Aliás, o primeiro homem já não soube, a primeira mulher já não soube usar. Porque Deus vestiu o ser humano de algum poder, porque fez a sua semelhança, a sua imagem, e não seria diferente se Deus tem todo o poder. Ele fez a semelhança e a imagem, e fez também o ser humano para viver eternamente, diferente de qualquer outro ser, não é? Que não seja espírito. Mas veja, queridos, que a condição que Deus deu ao ser humano de dominar os peixes, dominar os animais, dominar as aves, dominar tudo, lhe fez crescer de tal forma que às vezes a própria sabedoria e a inteligência que está no ser humano, porque somos animais racionais, não é? O próprio raciocínio lhe leva ao erro, aos enganos. Por quê? Porque uma coisa é a sabedoria terrena, outra coisa é a sabedoria dos céus. Glória a Jesus. Uma coisa é a inteligência humana, outra coisa é a inteligência dos céus, que é um dos 7 Espíritos de Deus. A sabedoria,
a inteligência, o conhecimento, o conselho, tudo isso, se os irmãos lerem lá em 11 de Isaías, são 7 Espíritos de Deus, temor ao Senhor, não é? Então veja que aqui, irmãos, ele já escreveu na sua velhice, já no seu tempo, que já tinha, talvez pelo próprio conhecimento, e a fama lhe fez crescer. Cuidado com as famas. Cuidado com aquilo que te faz crescer. Glória a Jesus. Sempre coloque o Senhor como grande, você pequeno. Glória a Jesus. Não carregue famas. Hoje, o povo está até seguindo muita gente que está afamado, está com nome na mídia, e tem gente que segue. Até no nosso meio tem alguém que segue fulana, siga o fulano, siga o Beltrano. Não siga ninguém. Isso tudo é sabedoria humana. São formas humanas de ganhar algum status. Quem realmente tem, não quer ter. Quem realmente tem, se esvaziou da sua glória e desceu numa manjedoura. Glória a Jesus. Porque ele realmente tinha, ele não precisava mostrar que tinha. Ele deixou a sua glória, desceu, nasceu numa manjedoura, não procurou os grandes, não procurou nada, não procurou ninguém, não procurou status. Vai lá, mas tem os reis, está lá nos tronos, você vai ganhar mais, vai ser mais fácil propagar. O que você quer? Os próprios irmãos dele não falaram assim, você tem que sair daqui e se expor. Vocês não sabem o que vocês falam, vocês estão sempre prontos, mas a minha hora não é chegada. Glória a Jesus. Fazer no tempo oportuno. Glória ao nome do Senhor. Então agora, amados, ele já tinha passado por experiência que a própria sabedoria Deus lhe mostrou, que a sabedoria de Deus é dada ao ser humano para o ser humano compreender o próprio Deus. Se Deus te deu inteligência, te deu sabedoria, use isto para compreender a própria obra de Cristo na cruz. Irmão, não esperava Deus dar isso aqui, que o Senhor trouxe essa palavra agora. Mas quantos vão até para uma faculdade, para algum lugar, e diz, agora eu estou sabido. E não é errado estudar, não. Deve ir para uma faculdade, deve ir para qualquer lugar. Não importa o lugar, importa quem está com você. Qual espírito está dominando? Glória ao nome do Senhor. Então veja que agora, irmãos, ele já escrevia diferente. Ele já escrevia coisas porque ele entendeu que a sabedoria, quando ele usou ela para servir a Deus, Deus estava com ele. Quando ele usou a sabedoria, e veio lá 2 mulheres, com um filho só, ele falou assim, me traz a espada. O que é a espada? É a palavra. Ele falou, me traz a espada, que é a espada que vai falar quem é e quem não é. Glória a Jesus, porque estava nele. Quando ele usou a própria sabedoria para começar a fazer casamentos, irmãos, Deus é presente que o Senhor trouxe essa palavra aqui, não esperava isso aqui, Deus fala assim, mas fazer casamento com as mulheres do Egito, com as mulheres que tinham deuses pagãos, e começou a fazer até altares para os deuses dela, e Deus olhando e dizendo, foi eles que te deu sabedoria, foi eles que te fez algum bem, foi eles que te fez nascer no ventre da tua mãe, foi ele que te elegeu, foi ele que fez alguma coisa, eu te dei tudo, Salomão, e você agora erguendo outros deuses, e deuses não são só deuses que se penduram na parede, não são só deuses que têm nome, não, tem deuses que está dentro de nós, o Deus da grandeza, o Deus da soberba, o Deus da mentira. E hoje foi falado aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor. Chegando aqui na porta hoje, conversando com a minha esposa, ela está aqui, um assunto que ela até falou comigo, que é um assunto muito bom.
né? E nós conversando, e fomos chegando num denominador, até parei o carro um pouquinho, nós conversando nós dois, e nós falamos assim, eu ainda falei assim, não, mas aí neste sentido aqui teria que entrar uma mentirinha que é um engano, isso aí não faria de maneira alguma. Aqui nós chega aqui, Deus confirmou no testemunho, e agora o Senhor vem na palavra. Nada é por acaso. Nós estamos aqui, irmãos, para ser julgados pela palavra de Deus. E bem-aventurado quem diz, como o salmista disse: Senhor, julga-me com misericórdia, porque se tu me julgares, eu serei mais limpo do que a neve. Glória a Jesus. Por isso, querido, ele dizia que lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Querendo dizer, não faça trocas com Deus, principalmente, irmãos, o país, o mundo emergente, o mundo que nós estamos, que nós fazemos e já queremos resposta, não temos mais tempo para esperar, já queremos as coisas para ontem. Bendito é o nome do Senhor, bem-aventurado quem crê no Senhor, e ainda que venha alguém e diz assim, vamos falar uma mentirinha, vai pôr o nome lá na minha avó, ela mora lá, não, eu espero no Senhor. Glória a Jesus. Bem-aventurado quem lança o pão, irmão, porque aqui lançaram o pão, que não sabe que o pão, irmãos, aqui era o trigo, não é? E o rio, principalmente, irmãos, os rios se enchiam no tempo da enchente. Então, quando enchia, o rio estava descendo, mas ele se enchia e vinha nas ribanceiras. E o povo então pegava a semente do trigo e lançava sobre as águas. Lançava sobre as águas. Só que você lança aqui e a água vai levando para baixo. Quando as águas baixam, a semente cai ali, a terra está úmida, brota o trigo, o pão. Então outro vai colher o pão que você lançou aqui nas águas, mas outro lançou lá em cima. E vai parar aqui, você vai colher. E quem dá o caminho do pão é Deus. Glória ao nome do Senhor. Então ele dizia, lança o teu pão sobre as águas, não fica olhando, porque ele diz aqui, quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Por quê? Porque fica fazendo orçamentos com seu sentimento humano, com a sua sabedoria humana, e a sabedoria de Deus, ela transcende qualquer sabedoria humana. Além de transcender, ela entra nos... Irmãos, olha isto, ela entra nos caminhos que o humano desconhece, que a natureza desconhece, que o poder desconhece, que a medicina desconhece. A palavra de Deus entra lá nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Então a nós cabe crer no Senhor. Creia, ainda que parece que alguma coisa está dando errada, creia. Ainda que parece que o Senhor falou, mas não vai ser, creia. Glória a Jesus. Mas eu estou fazendo bem, já fiz, já cansei de fazer. Não se canse, faça sempre o bem, não deixa ser vencido pelo mal, porque o mal ele vai, irmãos, igual uma goteira, ele vai até ver se vence o crente, se vence o casal, se vence alguém. Mas o Senhor hoje manda a palavra e diz, vença o mal com o bem. No caminho do bem o Senhor está nele. Você nunca vai orar, mas eu já perdoei, eu já fiz, faça mais. Mas Senhor, eu vou fazer 7 vezes. Não te falo 7, Pedro, 70 vezes 7, dá para perdoar? Quantas vezes eu te perdoei, Pedro? Glória a Jesus. Olha isso, irmão, depois de muitos dias o achará, querendo dizer, nada do que você faz fica encoberto. Tem alguém que sabe tudo, tem alguém que vê tudo. Se você lançar pão podre, você vai colher pão podre. Irmãos, ouça a palavra. Eu queria pregar aqui que Deus vai te dar dom, que Deus vai te dar carro, casa, mas se o Senhor te corrigir, você sair daqui limpo, vale muito mais do que qualquer coisa disso. Se você lançar pão podre, você vai colher pão podre.
Se você colher mentira, você vai colher mentira. Se você lançar engano, você vai colher engano. Se você lançar guerra, você vai colher guerra. Mas se você lançar paz, a paz será tua companheira. Porque na noite que você deita a dormir na cama, ela deita do teu lado. E ainda que venha alguém no teu ser material, na tua sabedoria humana, e diz: você perdeu, a paz deita do teu lado e fala: mentira, você ganhou. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Então ele dizia: reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Irmãos, nós sabemos que o 7 é número de Deus, é número perfeito, não é? E o número perfeito, irmão, perdoa 7. Olha aqui, ó, reparte com 7. Quer dizer, faz tudo o que você puder, porque o 7 é perfeito. 7 é o máximo. 7 é Cristo. Ele é o 7º dia, ele é o sábado, ele é o descanso. Glória a Jesus, não é isto? Mas aqui diz: e ainda com 8, mas eu já fiz tudo, Senhor. Não, chegou no meu limite. Se chegou no teu limite, hoje o Senhor te diz: eu te dou um pouquinho mais de limite. Dá para aguentar? Tem alguém aqui que está enfrentando uma guerra dura, e você veio hoje e falou: Senhor, é o meu limite. O Senhor te diz: eu entro na tua guerra, o meu jugo é suave, e você não tem condições de ser mais forte. Eu desço na tua altura, me coloco no teu jugo e vou puxar a carga junto com você. Bendito é o nome do Senhor. Mas olha que ele dizia: reparte com 7 e ainda com 8, faça o que você puder, mas me cansei de fazer. O mundo me ensinou a ser pior. O mundo te ensina a ser pior porque a sabedoria humana ensina a ser pior, mas o céu te ensina a ser melhor. Já fez, faz mais. Já perdoou, perdoa de novo. Já amou, ama de novo. Já ajudou, ajuda de novo. Mas olha lá, estou ajudando, olha o que está fazendo. Você não está fazendo porque alguém está dando a resposta. Você está fazendo porque o teu Senhor morreu na cruz por amor da tua alma e falou: faça. E você diz: eu faço e não quero saber para quem. Irmão, dá para ser melhor? Dá para ser melhor pelo Senhor? Seja melhor na tua casa, com teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Meu Deus, mas eu não vim aqui ouvir isso, eu também não vim. Mas Deus quer falar isso, eu quero ouvir o que Ele quer falar. Glória ao nome do Senhor. Você só quer vantagem? Só vantagem? Reparte com 7 e ainda com 8. Lembra lá os degraus que Pedro escreveu? Ele escreveu: agora vocês têm fé? A fé é um firme fundamento. Sem fé ninguém serve a Deus. Então agora na fé acrescenta a virtude, agora acrescenta a ciência, agora a temperança, agora a piedade, agora o amor fraternal. 7. O amor fraternal já é tudo, é o amor de Cristo. Mas ele vai um a mais. Ele diz: e agora a caridade. É o 8º degrau. Por que o 8º? Querendo dizer: se você fizer tudo, eu ainda sou mais do que você. Dá para entender isso? Bendito é o nome do Senhor. Então nunca diga: eu já fiz, eu mereço que Deus me faça isso, porque eu já fiz isso, eu faço isso desde criança, eu sirvo a Deus desse jeito, eu mereço isso. Os céus não é cartão de crédito, os céus não é banco para você juntar crédito. Os céus é misericórdia, que enviou misericórdia, morreu por você, te elegeu para a vida eterna e falou: faça o bem. Você quer ir com Cristo? Siga os passos de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra. Quem dá chuva? Quem dá chuva? Tem vezes que os homens estão aí fazendo de tudo. Meu Deus, não tem jeito. E o ser humano não consegue jeito. Eles fazem até bombas, vai bater na nuvem, as aeronaves que vai e solta coisa para ver se consegue ferir alguma nuvem para cair água. Ninguém consegue nada. E Deus vem lá na natureza e fala: vai chover um pouquinho lá. Glória a Jesus. Dá para entender que está nas mãos de Deus?
Dá para entender? A sabedoria humana, ela por mais que ela se expande no ser humano, chega momentos que ele falha, que ele erra. O próprio Jó, com tudo que Deus lhe deu, chegou o momento dele falar: o dia que eu nasci não deveria ter existido. E Deus se calou e falou: ei Jó, você não sabe o que você está falando. Mas não deu resposta, até que Deus pegou e falou assim: Jó, já chega, agora você põe a mão na boca aí que eu vou começar a falar. E começou a falar com Jó, a sabedoria falando, porque todos põem a mão na boca para ouvir Jó, mas a hora que a verdadeira sabedoria falou com Jó, Jó falou: agora eu paro e ponho a mão na boca para ouvir. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele dizia: olha aqui, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Quer dizer, não tem poder de nada. Vocês sabem que até os homens foram comparados aos arvoredos? E onde cair, fica. Nós estamos andando, somos cheios de grandezas, cheios de soberbas. E de repente, estamos andando, cai. Meu Deus, mas vim aqui para ouvir que eu vou ter vida, que eu vou ter... É a vida falando com você aqui. O que você quer, a terrena ou a espiritual? Irmãos, e o ser humano revestido da vida espiritual, tem coisas que até a sua carne sara. Bendito é o nome do Senhor, a virtude de Deus sara até a carne. Glória ao nome do Senhor. Então ele dizia: quem observa o vento não semeia, o que olha para a nuvem nunca cegará, mas assim como tu não sabes qual o caminho do vento, quem sabe aqui o caminho do vento? Não sabe. De onde ele vem, de onde nasceu. Os homens falam: vai vir tanto por hora, vai vir. Mas ninguém fala: eu vou brecar o vento, eu vou fazer isso lá no mar. Deus, eu hoje aqui. A hora que eles viram que o vento começou a soprar, eles falaram: Senhor, Senhor. Ainda bem que tinha o Senhor. O 7 estava lá. E o 7 levantou e falou para o vento: quieta aí o vento. Ô mar, quietinho. Quem é esse que até o vento lhe obedece? O mar ouve a sua voz. Esse é o teu Senhor que está falando contigo e dizendo: desce dos teus pedestais, desce lá nos degraus, porque o próprio Senhor desceu nos degraus mais baixos. Glória ao nome do Senhor. Sabe quem era Mardoqueu? Estava lá nos degraus, era o próprio Senhor. Era ele próprio, descendo nos degraus da vida, te dando os exemplos. Então ele diz assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Como que se formam os ossos lá dentro? Dá para explicar, não? A medicina? Quem que explica? É porque isso mais isso é isso, tá? Mas quem que faz isso mais isso? Vai lá no médico e ele olha o exame e diz assim: olha, passou um mês, engordou tantos quilos. Passou um mês, está mais comprido, já tem olhinho. Quem colocou? Quem fez crescer? É a natureza que fez. E quem é que fez a natureza? Que a natureza só leva para frente. E quando o homem de Deus orou e falou: Senhor, faz parar, e o sol parou. Por que a natureza não empurrou? Porque o dono da natureza disse para a natureza: eu te dou ordem para fazer o que precisa fazer, mas quando eu preciso interpelar você, ninguém me segura. E se o Senhor precisar interpelar a natureza por amor de uma alma, não tem quem segura os céus. Se o Senhor precisar interpelar a própria ciência para entrar no teu interior, não tem quem interpela a Deus. Glória ao nome do Senhor. O vento é feito por Ele, o vento lhe obedece. Ninguém consegue saber de onde vem, nem para onde vai, nem onde nasce, mas Deus sabe onde nasce, porque nasce como nasce.
Pela manhã, semeia, porque ele diz que assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente. Mas amanhã eu vou fazer diferente. Não faça diferente. Levanta, ora, entrega a tua vida a Deus e creia. Mais um dia de vitória. Senhor, mas hoje foi difícil. Mas você está aqui ouvindo essa palavra? É sabedoria humana que você quer ou a divina? A divina está falando com você. Que bom que você veio. Eu estou aqui falando com você que você é mais do que vitoriosa. Você é mais do que vitorioso. Por quê? Por aquele que te amou. Por aquele que morreu na cruz por amor da tua alma, que te ofereceu vida eterna. E as sabedorias do mundo inteiro, ela não vai conseguir te dar felicidades, mas quando o teu Deus fala contigo e te diz, volta para tua casa em paz, você vai chegar na tua casa, deitar em paz e vai dizer, mais um dia de vitória. Como vai ser amanhã? O Senhor te diz, não te preocupes com amanhã. Quando amanhecer, entregue a tua vida a mim. E Deus me dá de pregar aqui pela fé. Foi difícil até hoje. Estou pregando pela fé. Tem obra e milagre de Deus essa noite. Vocês creem no Deus que criou o universo? Que conversa com a lua, com as estrelas, com o mar, com o sol, com o universo todo. Os anjos se abaixam, os anjos dão glória. Os 24 anciãos tiram as coroas e lançam aos pés dele. Glória ao nome do Senhor. A força do mal se levanta, querido, para investir contra um patrimônio cristão, que é a paz do ser humano, é a alegria do Espírito. Quantas vezes você entra na casa de Deus, ouve uma palavra, ou às vezes faz uma oração, vem um pouco de alegria, já vem uma guerra, para ver se te tira a paz, se te tira a guerra, se te tira a alegria. E o Senhor dá de pregar aqui, o que vem vindo contra o patrimônio cristão é tão forte que os céus estão se levantando para dar ordem para o vento se calar. Espíritos, irmão, estou pregando aqui pela fé, pela fé. O Senhor está dando ordem aqui para espíritos, está pondo dúvidas, está pondo medo, está pondo tropeços na tua fé. Aquela alegria, aquela confiança, aquela inspiração que você tinha, parece que foi pro ralo, parece que foi perdendo, parece que você já não tem a mesma fé, não tem a mesma virtude, não tem a mesma força. Sabe o que Deus dá de pregar aqui pela virtude agora? Que o último tempo será melhor do que o primeiro. A igreja não tem a preocupação de pensar que o mundo vai vencer, que o 6 vai vencer, porque o homem é 6, o diabo é 6, a besta é 6, 666, mas o 7 vai vencer. E Deus há de pregar hoje aqui, ô bichinho de Jacó, entra agora em ti a confiança, entra em ti agora a esperança. O diabo levou a esperança embora, volta a esperança, levou a alegria embora. Irmão, está entrando aqui, entre aí. Eu estou pregando pela fé. Volta a esperança, volta a força para servir a Deus, a virtude daquela crente, daquela mulher de Deus, daquele homem de Deus, que saía na rua e alguém dizia, você viu a situação, tá feia nada, tá bonita, meu Deus ontem falou comigo, e tá tudo bonito, porque quem está com Deus não vê nada feio. Irmãos, eu sinto a virtude de Deus aqui. Glória ao nome do Senhor. Olha isto, irmão. Não interessa o que vem, interessa com quem você vai. Aleluia. Quantos estão aqui, irmãos? O adversário te fazendo peteca, pondo dúvida, tristeza, angústia. Eu não esperava que o Senhor falasse desta forma, nessa palavra, irmãos, mas o Senhor nesta noite dá ordem aqui, e diz para o vento, em nome do Senhor Jesus, você vai perturbar os teus. Dá para crer nisso?
Você tem o Senhor como teu pastor? Você ama o Senhor de verdade? Você ama a obra da cruz? Você amanhece lembrando no teu Senhor? Te diz o Senhor: se você fraco, carne, amanhece lembrando de mim, eu estou do teu lado, te guardando, irmãos. Semana passada, irmãos, acordei quando orei, irmãos, fui sentindo uma alegria, e chorei, levantei para o Senhor, a gente não é digno disto, e ergui a mão, irmão, sozinho, dei glória a Deus, e saí, tomei um cafezinho, peguei o carro, saí. Quando saí, tinha um irmãozinho vizinho nosso. Quando saí, ele está aqui, e ele saiu assim na frente de casa e falou: tio Daniel, paz Deus. Abri o vidro do carro, eu estava feliz, falei: vou passar um pouquinho dessa alegria para ele. E ele falou para mim: que alegria. Eu fui orar agora de manhã, estava aqui, uma alegria dentro de mim. O que estava em mim passou para ele, o que estava nele passou para mim. O que está aqui em Cristo está passando para a igreja. Receba a virtude do Espírito da graça. Deus é santo, é puro, é forte. Deus não é um Deus de brincadeira. Quem ama a Deus tem tudo. Glória a Jesus. Lança o teu pão, faz o bem. Sai daqui dizendo: Senhor, se eu fui bonzinho até hoje, eu sou melhor ainda. Se eu fui aqui até hoje um pouquinho assim, daqui para frente eu vou melhor. Você não entrou aqui para sair pior, você entrou aqui para sair melhor. E te diz o Senhor: a glória, a honra não é tua, mas é de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Irmãos, tem gente que está aqui, vai receber honras. Guarda isso aqui, vai receber honras. E quando você subir nos palcos da vida, erga a tua mão e diga para o público: a glória é dele. Dá para fazer isso? Irmãos, eu prego aqui pela fé, igreja. Vamos erguer nossas mãos aqui e dizer: Senhor, nós te amamos. Aleluia. Não tem perdedor com Deus. Não tem perdedor com Deus. Se Deus está contigo, quem será contra ti? Quem te condenará? Quem te jogará no buraco? Quando vai lá, quem que está aí? Mas eu sou para quê? Não importa quem você é, importa quem está aqui dentro. Vocês lembram, irmão? Já está encerrando a palavra, mas está tão gostosa essa conversa. Vocês lembram de Ló? Ló, ele estava numa terra podre, não estava? Uma terra de pecado. Olha a terra como está. Sodoma, Gomorra. Mas Ló estava lá buscando a Deus. Não importa onde está, importa, né? Quando chegou os dois varões, ele reconheceu, porque quem busca Deus reconhece o que é de Deus. E ele disse: entra na minha casa. E eles entraram, porque quem busca Deus, o Senhor não nega. Ele vai dentro da casa. Esta é a casa, este é o templo e morada do Espírito Santo. Mas veja, querido, que quando ele guardou aqui dentro, já vieram os homens da cidade. Vieram os homens da cidade: abre, nós queremos homens que estão aí dentro. Porque o dom de Deus importuna, a virtude de Deus importuna. Você sai daqui agora dando glória a Deus, o inferno fala: não é possível. Eu já achei que ela já estava derrubada, ele já estava derrubado, agora sai de lá dando glória a Deus, olha lá, sorrindo, contando obra. Que isso, irmão, não é gostoso falar de Deus? E Ló saiu, abriu a porta. Olha isso, irmão, ele abriu a porta, mas trancou. Ele falou: eu me ponho a minha carne, mas o que é de Deus em mim fica guardado. Se pois eles disseram: da onde que está aí? De jeito nenhum, eles vieram aqui na minha casa para isso, para me abençoar, para me guardar. Já eu dou nada, eu dou minha filha. Veja que ali, irmãos, é um sinal de dar o que mais ama. Eu dou minha filha virgem. Mas esses varões, querendo dizer: eu dou a minha vida, eu dou tudo que é terreno,
mas o que é de Deus não sai daqui de dentro. Glória a Jesus. Quando o homem fala isto, o que é de Deus que está dentro dele defende ele. Os homens avançaram e Jó falou: você quer ser que o dominador? Foram avançar, o que estava dentro dele cegou todos os homens. Cadê? Quem pode com quem tem Deus dentro dele? Receba a virtude desta palavra. Senhor é contigo, mulher. Senhor é contigo, homem. Irmão, Deus me dá de pregar aqui, servo de Deus, está atravessando isso. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Deus de Jacó está conosco. Deus seja louvado.